Bonjour, bom dia, bem-vindo no meu canal Francês com Oriane. Eu sou Oriane, sou francesa, sou professora de francês no Brasil e hoje quero ensinar as coisas de saúde para vocês, como ir no médico na França. Vamos lá? Na verdade, no médico lá na França, le médecin, en France, le médecin, você precisa marcar um horário para ver um médico. Não é dentro de um hospital assim, é uma clínica particular, não clínica, é se chama cabinet médical, um cabinet médical. Então é um lugar onde geralmente tem um médico ou dois, três, quatro, cinco. Depende do tamanho do cabinet médical, depende do tamanho do lugar. Também depende do tamanho da cidade. Então, para marcar um horário, como que você vai fazer? Então, você vai chegar lá no cabinet médical, você vai pedir para a secretaria marcar um horário como médico. Je voudrais prendre rendez-vous avec le médecin. Je voudrais prendre rendez-vous avec le médecin. Je voudrais prendre rendez-vous avec le médecin. S'il vous plaît. Com certeza. Então, é isso. Você vai marcar um horário com a secretaria. Tudo bem. E depois, o que você vai fazer? Então, no dia do seu horário marcado, você vai chegar, você vai falar para a secretaria que você tem um horário marcado como médico. J'ai un rendez-vous avec le médecin. J'ai un rendez-vous avec le médecin. Então, você vai esperar na sala de espera. Chamamos isso de salle d'attente. Une salle d'attente. Então, você vai esperar nessa sala e o médico vai chegar. Depende se tem muita gente, com certeza. Você vai entrar em uma outra sala como médico e ele vai perguntar para você: Bonjour, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ou também ele pode perguntar qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? O que está acontecendo? O que você tem? É isso. Então, você vai poder falar. Por exemplo, você está com muita dor de cabeça. Então, você vai falar assim: J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Eu tenho dor de cabeça. Se você tem muita dor, você pode falar assim: J'ai très mal à la tête. J'ai très mal à la tête. Agora, se você acha que tem febre, por exemplo, pode falar j'ai de la fièvre. J'ai de la fièvre. J'ai de la fièvre. Estou com febre. Agora, se você tem muita dor de barriga, cólica, você pode falar assim: j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Estou com dor de barriga. Se você tem dor no corpo todo, pode falar assim: j'ai mal au corps. J'ai mal au corps. J'ai mal au corps. Estou com dor no corpo inteiro. Estou com dor no corpo inteiro. Agora, se você tem um resfriado. Se você tem um resfriado, não pode falar que é gripe, tá? Se você tem um resfriado, pode falar assim: j'ai un rhume. J'ai un rhume. Ou je suis enrhumé. Je suis enrhumé. Gripe em francês se chama la grippe. La grippe. Só que la grippe na França é quando você tem muita dor no corpo inteiro, quando você tem muita febre, você não pode fazer nada, você precisa deitar na cama durante 6, 7 dias. Eu sei que tem gripe também no Brasil, mas já vi que as pessoas falam de gripe para resfriado também, então queria deixar isso claro. Agora, se você tem o nariz entupido assim, você vai falar j'ai le nez bouché. J'ai le nez bouché. Eu tenho o nariz entupido. J'ai le nez
bouché. Agora, se seu nariz está derretendo assim, você precisa falar j'ai le nez qui coule. Se você tem dor de garganta, você precisa falar j'ai mal à la gorge. J'ai mal à la gorge. Eu tenho dor na garganta. J'ai mal à la gorge. Ou j'ai très mal à la gorge. J'ai très mal à la gorge. Eu tenho muita dor de garganta. Pode acontecer também de ter muita dor na orelha ou nas orelhas. Então você vai falar j'ai mal à l'oreille. J'ai mal à l'oreille. Por exemplo, aqui, j'ai mal à l'oreille gauche. J'ai mal à l'oreille droite. J'ai mal aux deux oreilles. J'ai mal aux deux oreilles. Então, tenho dor nessa orelha, na orelha esquerda, na orelha direita, ou tenho dor nas duas. Agora, se você tem muita dor no estômago ou que está queimando aqui, então você pode falar assim: j'ai mal à l'estomac. J'ai mal à l'estomac. Ou j'ai des brûlures d'estomac. Eu tenho queimação no estômago. Pode ser que você tenha muita vontade de vomitar, então você vai falar j'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. Significa eu quero vomitar. J'ai très envie de vomir. J'ai très envie de vomir. Eu tenho muita vontade de vomitar. Pode ser também, desculpa, não é muito bonito, mas que você tem diarreia, então você vai falar assim: j'ai la diarrhée. J'ai la diarrhée. Eu estou com diarreia. Esse é um exemplo, não estou com diarreia, tudo bem. Também uma coisa importante, se você tem pressão alta, pode falar assim: j'ai la tension haute. J'ai la tension haute. Ou também, je fais de l'hypertension. Je fais de l'hypertension. Eu tenho pressão alta. E também você pode falar eu tenho remédio para pressão alta. J'ai un médicament pour la tension. Também se você tem diabetes, por exemplo, diabetes é quase a mesma coisa em francês, le diabète. Le diabète. Então você vai falar assim: j'ai du diabète. J'ai du diabète. Eu tenho diabetes. Ou se você não tem, je n'ai pas de diabète. Je n'ai pas de diabète. Mesma coisa, se você não tem pressão alta, je n'ai pas de tension. Je n'ai pas de tension. Se você tem uma alergia também, é importante de ter o remédio que você toma para isso, para sua alergia, como você ou saber o nome da sua alergia em francês. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho alergia aos pelos de gato. Je suis allergique au poil de chat. Depende também do que você quer fazer no médico. Se você quer fazer um check-up assim, para ver se está tudo bem, isso se chama un bilan de santé. Un bilan de santé. Você pode falar assim: je voudrais faire un bilan de santé. Je voudrais faire un bilan de santé. Para ver se está tudo bem. Agora, se você quer fazer uma análise de sangue, assim, para ver se está tudo bem também, se você tem uma falta de uma coisa, você precisa falar je voudrais faire une analyse de sang. Je voudrais faire une analyse de sang. Ou também, je voudrais faire une prise de sang. Je voudrais faire une prise de sang. Quando o médico vai ver o que você tem, qual é a sua doença, então ele vai fazer uma prescrição. Em francês se chama une ordonnance. Une ordonnance. E você vai precisar dar essa prescrição na farmácia. E na hora de pagar, como funciona no médico? Então, ele vai fazer sua prescrição e, na verdade, os franceses têm um cartão de segurança pública na França, se chama une carte de sécurité
social. Então, na França, os franceses vão dar esse cartão e você vai precisar pagar o médico, agora são 25 euros ou 26, não sei exatamente, mas uma coisa assim. E depois o seguro público vai reembolsar a gente. Vai reembolsar tipo a metade e depois cada um tem que ter um plano de saúde privado. Normalmente as pessoas têm como trabalho deles, então o seguro de saúde público vai reembolsar a metade do médico e o plano privado vai reembolsar a segunda parte. Então, se vocês vão só viajar na França, vocês vão precisar pagar o médico e depois mandar a nota fiscal para seu plano de saúde daqui, para ver se eles vão reembolsar seu plano de saúde de viagem, não seu plano de saúde daqui, porque não sei se funciona. Mas enfim, você vai precisar pagar e depois você vai poder ir na farmácia. É isso, então, sobre esse vídeo, sobre a saúde em geral, como fazer no médico. Espero que ajudei vocês, espero que vocês tenham gostado. Se não falei coisas, não sou médica, então não posso falar tudo, mas se vocês têm perguntas sobre uma coisa em francês, sobre a saúde, pode deixar um comentário. Vou responder para vocês, não tem problema. Não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de deixar seu like aqui para me ajudar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, à bientôt!